Já há algum tempo, Deus tem me incomodado com um texto da sua palavra, com a influência que o diabo, que Satanás tem causado na vida dos crentes. Chega a ser assustador. Por isso a gente tem batido tanto na tecla da oração, na tecla da leitura da Bíblia. Nós precisamos nos blindar contra os dardos inflamados do maligno. Nós compartilhamos alguma coisa na quarta-feira, mas tem outras coisas aqui que são importantes, são interessantes. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, bem lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 5, eu vou ler do verso 6 ao verso 9. Lemos alguma coisa a respeito disso, pesquisamos alguma coisa, Deus colocou outras no nosso coração. Primeira Pedro, capítulo 5, versos 6, 7, 8 e 9. Amém, amém? Na minha versão eu leio assim, verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Verso 7 diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Verso 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor ou em derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Verso 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Querido Deus, aplica, Senhor, essas palavras lidas aos nossos corações. Fala, Pai, a cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Você já deve ter visto aqueles documentários na televisão sobre o reino animal, vida animal, quando os cervos, antílopes, aqueles cabritinhos, né, estão lá pastando, e até mesmo animais grandes, e o leão quer pegar um deles. Como é que ele age? Ele fica olhando, ele fica espreitando, ele fica bom tempo ali deitadinho. Quando ele vê um mais desgarrado ou mais fraco, ele ataca. E geralmente aquele ele pega. Ele dá o bote certo. Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa matar, a quem ele possa devorar. Porém, ele procura a presa mais fácil, a presa que está mais distante do rebanho, está mais solitária. É assim que ele usa, que ele faz para escolher as suas vítimas. Agora, você sabia que na vida espiritual, Satanás usa as mesmas artimanhas? Ele usa as mesmas artimanhas. Ele está por aí, em derredor. Quem ele puder tragar, ele traga. Mas ele está sempre de olho em alguém. Teve uma brecha, ele vai lá. Teve outra brecha, ele vai lá. E como ele tem atingido as pessoas. É qualquer coisa assustadora. Porque ele é cheio de artimanhas. Na verdade, o inimigo, ele tem duas táticas fundamentais. Ele pode atacar as nossas mentes
E isso ele faz usando a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, ele pode atacar você usando a sua mente, através da mentira. Nesse caso, a Bíblia descreve como se ele fosse uma serpente. O que ele fez com Eva? Ele mentiu para Eva, atacou a mente de Eva. E a serpente, ela é traiçoeira. A serpente, ela é astuta, ela é enganadora. O diabo age assim. A segunda tática que ele usa para nos atacar é atacar o nosso corpo. Aí ele aparece na figura de um leão feroz. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele anda fazendo. Ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. Ele ataca o nosso corpo, ou seja, um leão feroz que nos devora. O texto diz que o diabo é como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E talvez você não tenha percebido, mas Satanás está ao nosso derredor, rugindo, tal qual um leão. E quantas pessoas ele tem tragado, quantas pessoas ele tem devorado, quantas pessoas ele tem matado. E aí me vem a pergunta: por que precisamos orar? Porque a nossa oração tem por objetivo fechar a porta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, para evitar que o inimigo nos acerte com seus dardos inflamados. É a oração que vai nos blindar contra o ataque dos inimigos. Como serpente, o diabo engana, o diabo mente, o diabo seduz. Ele é sedutor. O diabo não é feio como as pessoas pintam, não. De chifre, rabo, um tridente na mão, que nada. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. E como leão, ele devora, ele estraçalha, ele destrói. Gente, quantas famílias, quantos lares o diabo tem destruído, tem destroçado, quantos? E tem um outro fator muito interessante. Se Satanás não consegue derrotar você, atacando a sua mente com a arma da mentira, então ele vai tentar destruir o seu corpo, atacando o seu corpo usando a arma do sofrimento, da dor, da chantagem. Muitas vezes ele te ataca através de uma enfermidade. Te joga no hospital mesmo. E geralmente, se não for liberto por Jesus, morre, não tem cura. Então, em primeiro lugar, a quem o inimigo ataca? Ele não ataca qualquer um. Ele busca quem possa tragar, a quem possa devorar. Ele fica à espreita, observando, nos rondando, andando ao nosso derredor. Certa feita, Deus chegou para Satanás e disse assim: Satanás, de onde é que você está vindo? Da onde? De rodear a terra. Ele está por aí, rodeando a terra. Ele está andando por aí, procurando quem possa tragar, quem possa devorar. Hein? Ele não fica parado, ele não dorme, ele não tira férias, ele não tem feriado. Está sempre pronto. Se você abaixar a guarda, já era. Muitas vezes ele quer te atingir, mas você está blindado. Como é que o crente fica blindado? Usando as armas espirituais que Deus nos deu. Ele atinge aqueles que estão mais fracos, que estão desgarrados do rebanho, que não estão andando em comunhão, ou seja, que não estão juntos. Percebe que ele não ataca uma manada de búfalos que estão juntos. Ele ataca aquele que está mais desgarrado, está sozinho.
Algum tempo atrás surgiu aí na internet, acho que no Facebook, uma cena interessante. O caranguejo está lá na areia e a águia está voando. A águia. Quando ela vê o caranguejo, ela vem. Mas não tem só um caranguejo, ela viu um. Aí eles se juntam todos e ficam todos de puã para cima. Quando ela bate, sai toda de penada e vai embora. Ou seja, é estar juntos, é estar perto, é estar em comunhão. É isso que nos blinda, amados. Quando o tubarão vai atacar um cardume de peixes pequenos, eles se embolam, ficam uma bola para se defender. Juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Precisamos estar perto, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos em oração a cada dia, a cada momento, a cada instante. Não baixe a guarda. Muito cuidado para você não se tornar uma vítima preferida de Satanás. Ele ataca os nossos filhos, ele ataca as nossas famílias, ele ataca os nossos casamentos, ele ataca os nossos relacionamentos. O negócio dele é destruir. E tem um outro problema muito mais sério. Muitas vezes, ele ataca um para atingir o outro. Ele ataca o mais fraco para atingir o mais forte. Porque ele sabe que não vai conseguir atingir o mais forte direto. Quer um exemplo disso? Eva. Por que Satanás não atacou Adão? Ele viu em Eva a parte mais fraca. Ele atacando Eva estaria atingindo, e quem mais? O próprio Deus. Porque com isso entrou o pecado no mundo. A maneira que o diabo tem de atingir Deus é atingindo a gente, que somos filhos dele. Quando alguém quer atingir você, ataca o seu filho. Essa é a realidade. E o diabo muitas vezes ataca o filho para atingir o pai. Ataca o marido para atingir a esposa. Ataca a esposa para atingir o marido. Ataca os filhos e atinge a família inteira. Então, amados, precisamos estarmos completamente na dependência da graça de Deus, da graça do Senhor. Mas ele tem alguns alvos na nossa vida. No texto que nós acabamos de ler, Pedro chama a nossa atenção a respeito do nosso adversário. Ele nos alerta para sermos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Lúcida. Consegue pensar. Um bêbado nunca está sóbrio. Para sermos vigilantes. O que é uma pessoa vigilante? O que é uma pessoa vigilante? Não vou perguntar a César não, porque a César já leu isso esses dias agora. Tenho certeza disso. Ele leu, está lá em Juízes, ele leu isso esses dias agora. Como é que vocês entendem quando Deus falou assim, Gideão, você vai lutar, mas tem muita gente com você. Tinha 32 mil. Aí Deus começa a eliminar os que forem covardes, os que tiverem medo, e mais alguns adjetivos negativos, podem ir embora, estão dispensados. 22 mil foram embora. Aí Deus disse, Gideão, ainda tem muita gente com você. Aí vai ficar fácil para você, você vai ganhar a batalha, vai dizer que você é bom nisso. A honra é minha, Gideão. Então faz o seguinte, leve esse pessoal para beber água lá no rio. E aí eu vou separando quem deve ir para a batalha e quem não deve ir para a batalha. Deus usou duas estratégias. Qual era a primeira?
Quem seria dispensado? Hein? Aqueles que se ajoelhassem na beira do rio, enfiassem o rosto na água para beber, podiam ir embora, que ele não servia para a batalha. Como é que ia estar vigilante? Com o rosto enfiado na água ali bebendo, era só o inimigo chegar e pronto, cair dentro da água e morrer afogado. Mas aqueles que serviam para a batalha, os que estavam vigilantes, que chegavam na beira da água, ó, trazia água na boca com a mão, a lança na outra mão e olhando para um lado e para o outro. Esses estavam vigilantes. É assim que nós precisamos andar, vigilantes, olhando para um lado e para o outro. Cuidado com aquele que está ao seu redor, porque pode ser a armadilha de Satanás. Mas por medo dos bandidos. Não é por temor a Deus e com medo do inimigo, Satanás. Precisamos andar vigilantes na área espiritual. Cuidado. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, estejam atentos. Ele é invisível. Esteja atento a qualquer barulho, a qualquer ruído. Como diz aí o pessoal do mundo, tem que ficar ligado. Tem que estar ligado. Fique esperto. Cuidado com os ventos de doutrinas. Fique de olho bem aberto. Cuidado com a astúcia, com as estratégias e forma de operar do nosso inimigo. Gente, quando se diz ciladas, está dizendo das estratégias que ele pode armar para te pegar. Temos que ter cuidado com isso. Quando eu era criança, a gente morava na roça, a gente gostava muito de fazer uma brincadeira maldosa, né? No pasto de boi, quem já morou na roça conhece, tinha aqueles caminhozinhos que passava o boi e passavam as pessoas naquele caminhozinho. A gente pegava aqueles pezinhos de vassoura e amarrava um no outro. A pessoa vinha andando, enroscava o pé ali e caía. E a gente ficava de longe só olhando para dar gargalhada, né? Coisa de criança. É isso que ele faz. Ele vai à sua frente colocando armadilhas para você tropeçar e cair. Por isso é preciso estar atento, vigilante. Podemos perceber que, de uma maneira geral, as igrejas, os pastores, nós estamos preocupados em ensinar as nossas ovelhas a aprenderem como receber favores de Deus, como receber as coisas de Deus. Tem gente aí ensinando como é que você pode fazer para se tornar próspero. Evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade. Como você prosperar nos seus negócios, como você ficar rico, como receber as coisas de Deus. Mas temos deixado de ensinar as nossas ovelhas a reconhecer as ciladas do inimigo. Como reconhecer as ciladas do inimigo, as estratégias do inimigo, como reconhecer se aquilo é ou não é de Deus. Porque ele está aí com as suas artimanhas, ele gosta de ludibriar, ele gosta de enganar, ele gosta de passar as pessoas para trás, ele gosta de chegar, tragar a vida da pessoa. Gente, muitos têm uma visão completamente errada sobre Satanás. Alguns pensam que o diabo é totalmente inofensivo. Cuidado com ele. Como se ele fosse um leão velho, desdentado, que não pudesse tragar mais ninguém. Ou uma serpente sem veneno. Há outros que acham que o diabo jamais pode oferecer qualquer ameaça para a igreja, ou qualquer perigo para o crente. Cuidado. É pensando assim que muitos têm caído. Alguns pensam que a igreja está ilesa, isenta de ser atacada pelo inimigo, pelo adversário. Amados, nós corremos risco todos os dias.
Ele está aí ao nosso derredor, bramando, rugindo, buscando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Cuidado com isso. Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor, outra vez digo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz que nós precisamos. Mas vamos voltar ao texto. Eu quero ler 1 Pedro 5, de 6 a 9 novamente. A Tássia vai ler para a gente Tiago 4, de 7 a 10. E alguém pode declamar para mim depois, no final, João 10, 10. Deixa eu achar aqui 1 Pedro 5. Alguém pode ler para mim? 1 Pedro 5, versos 6, 7, 8 e 9. Depois a Tássia vai ler Tiago 4, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. 1 Pedro 5, de 6 a 9. Alguém achou aí? 1 Pedro? Pode ler. Não, 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Isso. O que me chamou a atenção nisso aqui, amados? Só a primeira frase do versículo. Olha o que diz o verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não sou nada, eu não sei nada, não tenho força, Deus te exalta. Eu me lembro que quando Deus apareceu a Gideão através de um anjo, Gideão disse: Senhor, quem sou eu para livrar o meu povo? Eu sou o menor da minha casa é menor na minha tribo é menor em Israel. Então, como ele se humilhou, Deus o exaltou. Me lembro de Davi: Senhor, quem sou eu para o Senhor fazer todas essas promessas para mim, para minha família? Não sou nada, eu sou um pastor de ovelhas. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Tem gente aí sofrendo com ansiedade. Ansioso, senta, ó o pezinho. A perna não para um segundo. Ansiedade. O que vai ser amanhã? O que vai ser daqui a pouco? O que vai acontecer? Será que o presidente da República também vai ser demitido? Vão dar justa causa para ele? Como é que vai ser? Vão prender o Lula ou não vão? Ansiedade. O país vive um momento de ansiedade. Lancem sobre o Senhor Jesus a sua ansiedade. Descarrega nele e descansa. Descansa. Verso 8. Estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. E o verso 9 ele diz: resistam-lhe, permanecendo firme na fé. Mas resistam ao diabo, resistam aos ataques do diabo. Porque, amados, são duas coisas. Da tentação, você foge. Não enfrenta a tentação, não. Sentiu tentado? Faça igual José, sai correndo. Agora, do diabo, você tem que enfrentar. Tem que sair no braço com ele e botar ele para correr. Fugir de tentação e enfrente o inimigo. Taça, Tiago 4, de 7 a 10. Por favor.
Gente, que coisa tremenda, né? Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O que mais que ele diz aqui que me chamou a atenção? Humilhem-se diante do Senhor, Ele te exaltará. Nós precisamos nos aproximarmos de Deus, e aí Ele vai se aproximar da gente. Limpar nossas mãos, limpar nossa mente, purificar nosso coração, nos entristecermos com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos fazer isso. Quem decorou aí João capítulo 10, verso 10? O ladrão veio para fazer uma única coisa: matar, roubar e destruir. Acabou. Agora, eu vim para que tenham vida, e a tenham uma vida abundante. Amados, cuidado para você não se tornar uma vítima de Satanás. Cuidado para não ser usado por ele, porque ele está disposto a tudo. E nós precisamos dependermos de Deus a cada dia e a cada momento. Amém, queridos?